Bruno, politicamente, né? A gente sabe que esse é um assunto bastante explorado, né? Da perseguição. Até o professor Walter Mairovich já fez aqui várias críticas ao ministro Alexandre de Moraes, então ele tem a liberdade aqui, como sempre teve também, e é bom a gente ouvir que ele analisa os fatos a depender de como os fatos se apresentam, né? E aí ele tem a avaliação dele em relação a, enfim, ao conhecimento jurídico que ele carrega, né, de tantos anos, o professor Walter aqui, nosso colunista. Mas quero te ouvir politicamente, como isso tem sido utilizado pelo bolsonarismo e pelos filhos também, pelo próprio Jair Bolsonaro. Bruno, boa tarde, bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, né? Boa tarde, Diego. Boa tarde, alegria estar aqui também com o professor Walter Mairovich, todos que nos acompanham. Eu acho que politicamente a gente já está um pouco cansado de saber que, na verdade, há uma lógica por trás do bolsonarismo que é de pressão contínua das figuras que representam instituições, e especificamente no que diz respeito ao Poder Judiciário, na figura do STF, né, que tem aí como Alexandre de Moraes um dos grandes alvos, justamente por ele ser o pivô de muitas das situações envolvendo os processos e tudo aquilo que gera notícia em torno da família Bolsonaro. Eu penso que o que o Eduardo tentou fazer mais uma vez foi algo que já é um velho conhecido de todos nós, é esticar um pouco mais a corda, colocar o Alexandre de Moraes, mais uma vez, como alvo, principalmente daqueles que são extremamente críticos em relação à sua lógica de atuação e aqueles que politicamente o veem como um grande adversário, né? Ou seja, alguém que gera muito mais problemas do que facilita, de alguma forma, a atuação política da família, dos bolsonaristas, daqueles que estão em torno do ex-presidente como um todo. Então, o que ele tentou fazer foi justamente esticar um pouco mais essa corda, tensionar, colocar o Alexandre de Moraes numa situação delicada para basicamente construir uma narrativa e uma narrativa para as redes sociais. Que narrativa é essa, né? A perspectiva de que se Alexandre de Moraes não libera lá na frente, né, o Bolsonaro para poder ir na posse do Trump, em se tratando de verdade, como o professor Mairovich sinalizou, que ele foi, de fato, convidado, e aí eu penso também da mesma forma, acho que tem que ter um convite ali formal, algo que vai chegar ali de modo mais correto, vamos dizer assim, para mãos do ministro poder fazer o despacho se libera ou se não libera, mas a despeito disso tudo ele está tentando criar uma narrativa que é uma narrativa de que eles continuam a ser perseguidos, de que Moraes não é sensível nem sequer à atuação política do seu pai, e que o seu pai está sendo muito bem quisto nos Estados Unidos agora com essa mudança dos ventos políticos e a chegada de Donald Trump à presidência da República. Então eu penso que é aquela história, né, Diego, é tentar de alguma forma gerar dificuldades para posteriormente vender alguma suposta facilidade. Professor, rapidamente, o senhor acha que qual vai ser a posição, com a sua experiência, né? Aqui a gente está, é claro, ainda sem o fato concreto, mas qual deve ser a posição da PGR com as informações que a gente tem em mãos e sabendo do histórico também do Goné? Olha, Diego, nós precisamos fazer a seguinte análise. Eu vou analisar, evidentemente, como sempre, sem torcida. Não estou torcendo. Então, veja, o Bolsonaro já teve uma primeira vez o seu pedido indeferido. Uma primeira vez pelo Moraes, e ele recorreu ao plenário do Supremo, que confirmou esse indeferimento. Agora vamos ao segundo ponto. A situação do Bolsonaro, à luz desse segundo pedido para agora ir à posse do Trump, melhorou ou piorou em termos de risco de fuga? Melhorou ou piorou? Olha, basta ter olhos de ver para se perceber que piorou e muito. Piorou muitíssimo. Por quê? Da primeira vez, o que o Bolsonaro tinha como antecedentes? Primeiro, aquela fuga a Miami. Segundo lugar, aquela escondida, entre aspas, que ele deu, que ele pensava que seria preso preventivamente, na embaixada da Hungria, que, evidentemente, com o aval do seu amigo e o manda-chuva da Hungria, o, o, o Viktor Orbán. Então, ele tinha essas duas situações. Agora, ele tem o quê? Tem uma piora. O Gonê está para apresentar, e disse que fará isso até o final do mês, ou na primeira semana de fevereiro, e está para apresentar uma ação penal
com fatos gravíssimos, ou seja, ataque ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, mas tantos outros. Mas veja a gravidade. Se o Bolsonaro lá atrás, numa situação menos grave, aspas, iria dar no pé, como se diz no popular, e agora? Ele vai esperar o momento, e eu coloco uma agravante, e até escrevi isso no UOL, uma agravante, que é o seguinte, veja, o senhor palpa toda a obra, o Mauro chefe, Cid? o carregador de mala, o chefe lá que o acompanhava, o O ajudante de tenente-coronel, ordens, né? O Mauro o Cid? ajudante de desordens, né, se a gente falar certamente, Mauro Cid, tem uma delação. E depois tem aquele que ele usava como símbolo de força, o general Braga Neto, que está preso. E qual é o clima que está circulando? Como o Bolsonaro joga todo mundo ao mar, obedece aquele princípio da academia e de todos os militares, que não se deixa combatente solto e ferido no meio da batalha, se vai ajudá-lo, o Bolsonaro joga todo mundo ao mar. Já falou que com relação ao Braga Neto não sabe de nada. Com relação ao Mauro Cid, ele também já tirou o corpo. Então existe um clima aí em Brasília, e é muito forte isso, do que esses militares que estão envolvidos, eu me refiro a todos, Sim. estão pensando seriamente em fazer o quê? Em melhorar a imagem. E como é que vão melhorar a imagem? Vão melhorar a imagem se tornando colaboradores de justiça, admitindo, aspas, o pecado de o quê? Violar a Constituição, Os, admitindo os o crimes, né? erro para livrar a cara, Sim. livrar a cara. E isso a legislação dá. E a delação premiada, que tem um nome pomposo de colaboração de justiça. Percebeu que fica patriótico pegar isso? Então, Percebo. em resumo, Diego, e depois vamos ver o que o professor Bruno, com a sua sabedoria, nos coloca, é, a situação é bem pior, bem pior. Eu, Piorou, né? como fosse, É. se juiz fosse, aposentado, evidentemente que daria um indeferimento de pronto, não ia nem exigir o convite oficial, tá? Sim. Que aí é É, mera formalidade. tá certo. Então o professor aposta no